o Fevereiro Roxo marca a campanha que alerta a população sobre 3 doenças: fibromialgia, lúpus e Alzheimer. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Edgar Reis, que é reumatologista e membro da Sociedade Paulista de Reumatologia, e ele nos informa especialmente sobre fibromialgia e lúpus. Doutor Edgar, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite. Olá a todos, eu que agradeço a oportunidade, extremamente importante a gente estar passando essa informação de qualidade para a população. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre as cores dos meses, né? Nós estamos agora no Fevereiro Roxo. O senhor acredita que esse tipo de campanha ajuda as pessoas a pensarem de uma forma mais pontual com relação às doenças e até iniciarem tratamentos precoces? Eu acredito que sim, eu acho que é extremamente relevante, positivo. A gente chama atenção para doenças que nem sempre são disseminadas na mídia, né? Como hipertensão, diabetes, por exemplo. A gente está falando de lúpus, de fibromialgia, doenças que muitas vezes as pessoas desconhecem. A partir daí pode surgir uma lanterninha, uma luz que se acende e a pessoa pode passar a procurar, ficar mais atenta para os seus sintomas e aí reconhecer melhor outros amigos e familiares que podem ter essas doenças também. Começando com a fibromialgia, é uma doença que afeta especialmente as mulheres? É isso mesmo, ela é bem mais comum em mulheres do que em homens, é mais frequente nessa população, com um quadro de dor crônica, aquela dor que dura mais que 3 meses, geralmente o paciente sente como se tivesse dor no corpo inteiro, né? É mais frequente em mulheres, sim. E eu imagino que quando as pessoas começam a ter esse tipo de sintoma, devem achar que um analgésico resolva, né? Mas a situação é um pouco mais complicada e merece uma atenção melhor, né? Isso é muito importante, Elis, realmente, né? Então, o tratamento da fibromialgia não envolve apenas o uso de analgésicos, e muitas vezes o uso isolado dos analgésicos não vai resolver a doença, porque a doença é um pouco acima disso, né? Ela apresenta uma alteração nos seus neurotransmissores, aquelas substâncias que são liberadas pelo sistema nervoso que fazem parte do controle da dor, e o paciente ele passa a ter um limiar de dor inferior do que outras pessoas, ou seja, ele passa a sentir dor em momentos que outras pessoas não percebem dor, né? E para a gente regular melhor esses sintomas, a gente precisa de medicações que atuem especificamente sobre esses neurotransmissores também, que atuem sobre o sono, que atuem sobre o exercício físico, para modular melhor esse sistema que analgésicos, muitas vezes isolados, não são capazes de controlar. E é importante tratar a fibromialgia por uma questão mesmo de qualidade de vida, né? E isso, é uma doença que tem um impacto extremamente negativo sobre a qualidade de vida. Então, a alteração de sono, alteração na prática, dificuldade para a prática de realização de exercícios físicos, alteração de humor, maior risco de depressão, né? Então, envolve todo um contexto que pode se transformar num ciclo, e a gente tem que quebrar esse ciclo aí, em que a fibromialgia tem um impacto negativo. E o médico reumatologista é o médico mais capacitado para reconhecer esses sintomas e tratá-los também de maneira adequada, voltando à qualidade de vida do paciente. E a fibromialgia é uma doença que ela se manifesta em qualquer idade? Como é que funciona isso, doutor? Isso é muito interessante também. Ela pode se manifestar em qualquer idade, mas ela é muito mais frequente depois dos 30 anos de idade até os 55, 60 anos de idade, né? Então, assim, ela é mais comum em pessoas jovens, ainda produtivas, mas que também estão numa faixa etária além da adolescência, né? Embora possa ser em crianças, é mais raro. Agora vamos falar um pouquinho do lúpus. Essa eu acho que é uma doença um pouquinho mais desconhecida até do que a fibromialgia. É uma doença autoimune, é isso? Isso, é uma doença autoimune, perfeito, Elise. É uma doença autoimune, o que que isso quer dizer? Que o próprio organismo começa a produzir anticorpos, começa a produzir substâncias que vão atacar algumas estruturas de você mesmo, né? Então, alguns anticorpos e substâncias vão atacar as articulações, pode atacar, às vezes, o coração, o pulmão, o sistema nervoso, a pele, né? Então, por isso é que a gente chama de doença autoimune. Você produz anticorpos que atacam o próprio corpo. Ela é mais desconhecida realmente que a fibromialgia, mas é importante a gente estar falando dela agora, né? Trazendo essa informação. Ela tem um fundo genético? Tem, a gente fala que existe sim um componente genético, mas ela não é uma herança genética pura. Então, existem vários genes que estão envolvidos na doença,
se a gente tem dois gêmeos que a gente chama de gêmeos monozigóticos, ou seja, aqueles gêmeos completamente iguais, se um tem lúpus, a chance do outro ter lúpus é em torno de 30%. Ou seja, a genética não é tudo. Existem outros fatores do ambiente, ao longo da vida, que o paciente pode se expor ou não, que vão alterar o funcionamento do sistema imune e pode fazer com que a doença apareça ou não. Como é que é o tratamento do lúpus? Bom, como ela é uma doença autoimune, você produz anticorpos para atacar, que atacam o próprio organismo, a gente tem que passar medicações que muitas vezes são chamadas de imunomoduladoras ou imunossupressoras, ou seja, a gente baixa a produção desses anticorpos que estão atacando o nosso organismo. Com isso, a gente tem um controle melhor da doença. Algumas coisas são muito importantes, né? Ter uma vida saudável, alimentação adequada, fazer prática de exercício físico regular, controlar o peso, controlar a pressão arterial, não fumar, isso tudo faz parte do controle da doença. E as medicações, como a hidroxicloroquina, são extremamente importantes para o controle da doença, devem ser sempre utilizadas quando não há contraindicação, e o uso de imunossupressores direcionados para cada paciente individualmente. Muitíssimo obrigada por todas essas informações, doutor Edgar Reis, reumatologista. Obrigada por participar com a gente. Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição na Sociedade Paulista de Reumatologia também.